Esse foi um dos vídeos mais requisitados que eu tive. Inclusive, eu acho que muito justo, porque para quem vive nesse mundo caótico, principalmente quem começou na bruxaria, que é, poxa, é um estudo sobre como manipular energias e como entrar em contato com o invisível e tudo isso. Mas também para quem só vive nesse mundo, proteção espiritual não é só uma coisa extra, é necessidade. Para mim, é literalmente o início do seu estudo na bruxaria, do seu estudo na espiritualidade no geral. É muito importante. Para quem não me conhece, meu nome é Yara, eu falo sobre livros, bruxaria e deuses gregos, e hoje a gente vai falar sobre proteção espiritual. A gente vai falar sobre várias coisas, a gente vai falar como se proteger, por que se proteger, do que a gente está se protegendo. A gente vai falar sobre como criar camadas reais, barreiras reais de proteção, se sentir seguro na própria prática de mágica de proteção, e tanto para você quanto para sua casa. E também vamos mencionar os riscos, os diferentes riscos que existem pelas quais a gente precisa se proteger. Então, se esse conteúdo te interessa, não se esqueça de me seguir e ativar o sininho, assim você não perde nenhum tipo de conteúdo desse tipo, tá bom? Muita gente acha que a proteção espiritual só vem para intervir quando algo ruim genuinamente acontece. Tipo, quando a casa tá com um obsessor, ou quando você recebe um ataque psíquico, espiritual e afins, ou mal olhado e tal. Mas não. A proteção mais efetiva é uma precaução. Aí depois você tem que focar no banimento. Se deu, já deu bosta, você tem que focar agora no banimento, certo? Então, enquanto a sua casa ainda tá leve, inclusive eu falei sobre purificação, a purificação é uma das melhores formas de você proteger a sua casa no dia a dia, porque você não cria energias negativas e estagnadas por ali e por aqui. E, inclusive, se purificar também é ótimo para tirar aqueles restinhos de energia que podem se juntar e virar um bolão de energia negativa dentro de si. Então, começar com purificação é incrível. Se vocês quiserem ver o meu vídeo de purificação, eu vou deixar aqui linkado, tanto na descrição quanto aqui em cima vai aparecer. E eu espero que vocês tenham esse conceito de purificação bem em mente antes de se aproximar de proteção, porque purificação é uma forma também de proteção através de prevenir que essas energias se acumulem. A proteção ela vem como uma barreira energética para impedir que mais energias negativas venham até você. Então, existem alguns riscos na existência humana. O primeiro é o espíritos obsessores, mal olhado, ataques espirituais como maldições, demandas e afins. E a gente tem que estar pronto para lidar com cada um desses. Cada proteção é diferente para cada um desses. Claro que tem proteções mais gerais que a gente vai falar sobre mais tarde, só que no geral eu gosto de cortar o mal pela raiz e realmente criar 3 estratégias diferentes de proteção que atingem essas 3 coisas, esses 3 riscos, para me sentir mais segura, certo? Quantas barreiras de proteção, quantas coisas de proteção você deve fazer? Depende do que você trabalha, do que você faz da vida, porque pessoas como tarólogos, magistas e afins têm que ter muito mais barreiras de proteção do que pessoas que trabalham com outras coisas. Mas como a maior parte de vocês está começando na bruxaria, eu sugiro que vocês façam o máximo que vocês conseguirem fazer que seja acessível para vocês de manter no dia a dia. Também temos que levar em consideração que pessoas vampíricas, pessoas que sugam a nossa energia, elas também devem entrar nessa questão de ataque espiritual e maldições. Então, quando eu falo de maldições, eu tô falando de más influências no geral, tanto uma energia ativamente
sendo lançada de uma forma negativa contra você, quanto a questão da pessoa estar sugando sua energia consciente ou inconscientemente. Tudo isso pode afetar várias áreas da sua vida, tudo isso que eu mencionei, o mal olhado e tudo isso, pode afetar sua saúde, seu humor, seus relacionamentos, seu dinheiro e até sua prática mágica de uma maneira muito negativa, fazendo que mais feitiços seus acabem fortalecendo as coisas erradas, ao invés de alcançar aquele seu objetivo. Então, a proteção serve para diminuir o impacto, para criar barreiras e impedir que as coisas externas encontrem brechas até você, entendeu? Então, a gente tem dois tipos de proteção, a gente tem a proteção do indivíduo e a gente tem a proteção da casa, do carro, do objeto em si. A proteção pode incluir proteção de pets e tal, mas eu não vou falar sobre isso agora porque eu quero me manter mais no geral para manter esse vídeo curto. Então, se alguém precisa de ideias de proteção para pets e tal, me fala se é relevante para trazer aqui em um próximo vídeo. Bom, vamos falar primeiro sobre o mal-olhado, que é o tipo de proteção que a gente geralmente mais precisa. E o mal-olhado, ele não é exatamente uma pessoa te olhar e desejar seu mal, porque o mal-olhado muitas vezes é inconsciente. Eu já fiz um vídeo também sobre mal-olhado, eu recomendo fortemente que vocês assistam. O link também vai estar na descrição e também vai estar aqui em cima, se eu conseguir colocar. Mas mal-olhado é basicamente uma energia lançada até você a partir das próprias projeções da pessoa que tá lançando. Então, se a pessoa tá só te olhando assim com ressentimento, com frustração ou com desejo de ter algo que você tem ou coisa do tipo, já pode gerar um mal-olhado. E eu falo muito mais a fundo no outro vídeo, eu vou me manter um pouco mais na superficialidade aqui, mas uma forma de se proteger, além de banhos constantes, banhos semanais ou quinzenais, de ervas, algumas ervas sendo arruda, guiné, alecrim, manjericão, sálvia, casca de alho ou cebola, se for um mal-olhado bem intenso. Essas plantas, elas são plantas naturalmente protetoras para todo tipo de situação, pelo menos a maior parte delas. Então, elas são boas também para remover mal-olhado do seu dia a dia, principalmente se você for uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa, uma pessoa com vários seguidores e tudo isso, você acaba atraindo bastante mal-olhado. Então, se proteger assim durante a semana com banhos semanais ou quinzenais é ótimo para você, para o seu caso. E até pessoas que não trabalham com coisas relacionadas à fama, conteúdo na internet, a música e outras criações artísticas que são reconhecidas por isso, mas para pessoas que ocupam cargos meio altos e acabam atraindo olhares de, poxa, eu queria ter o que você tem dentro do seu próprio ambiente de trabalho e tudo. E eu também recomendaria essas mesmas pessoas a usarem um amuleto contra mal-olhado todos os dias, para se proteger. Porque enquanto o banho ele alivia o peso do mal-olhado e tira o mal-olhado de você, o talismã previne que o mal-olhado volte. Então, o meu preferido é o olho grego, o olho turco. Eu sempre falo para vocês, o olhinho azul é visto em várias sociedades diferentes e não precisa de consagração, porque já foi usado por tanto tempo, por tantos milênios, que basicamente a energia dele foi consagrada pela ancestralidade dele, pelo quanto que as pessoas acreditam nele. A própria energia dele não exige consagração porque é algo milenar, é algo muito antigo. Então você não precisa fazer um ritual para rezar, energizar o seu olho grego e tal, já que ele já tem esse histórico tão forte, tão mais antigo que você. Ainda assim, você pode purificá-lo de vez em quando, colocando ele em sal grosso por uma noite e depois usando, se você acha que ele tá carregando muita coisa, sabe? Se você acha que tá sendo um período muito difícil, em que as pessoas estão te olhando mais frequentemente, te reconhecendo mais e tal, você pode fazer isso.
mas não é necessário sempre e é uma ótima ideia, é uma coisa que eu recomendo para literalmente todo mundo e eu não entendo porque várias pessoas não fazem, sendo que é tão fácil, é tão fácil. Ainda assim existem outros amuletos, mas eu vou dizer que você não precisa fazer nada mirabolante, tá? Porque mal olhado é algo muito comum, é algo muito do cotidiano. Tudo que você precisa é manter uma rotina de precaução, seja através de amuletos, ou através de banhos, ou os dois, para que isso não te atinja, e se acabar atingindo, existem formas também de banir essa energia de si. Não é um problema muito grande, na maior parte das vezes só te faz ter um pouquinho de azar, ou estagna a sua vida um pouquinho e tal. Para pessoas que estão já se adentrando na bruxaria, isso não é tão difícil de resolver assim, tá? É bem fácil, na verdade. Agora que a gente já tratou de mal olhado, a gente vai falar sobre espíritos obsessivos, obsessores ou vingativos, né? Espíritos errantes, espíritos ruins que causam energia ruim na casa em si mesmo. E eu acho que principalmente na casa deve-se ter muito cuidado, porque principalmente quando você não é o primeiro morador daquela casa, aquela casa já pode ter vindo com um espírito obsessor e você não sabe. E, inclusive, as pessoas que você se relaciona podem ter espíritos obsessores que podem vir até você, que podem decidir ficar com você. E, por exemplo, eu tenho um parente que ele era do candomblé, ele era muito espiritualizado, e ele começou a se relacionar com uma pessoa, e aí, depois que ele começou a se relacionar com essa pessoa, a casa dele tava com um obsessor. E eu já tinha dormido na casa dele algumas vezes antes, mas quando eu dormi na casa dele, logo depois dele começar a morar junto com a pessoa, eu tive uma paralisia do sono muito intensa, em que eu vi o espírito obsessor dele, que falou coisas horríveis pra mim, e aí, desde então, eu parei de ir dormir na casa dele, porque eu percebi que se eu continuasse, aquela energia poderia vir para mim. Aquele espírito poderia vir para mim. Pessoas também evitam ir para cemitérios, muitas vezes, principalmente no culto helênico, por exemplo. Passar por cemitérios era algo que geralmente era evitado, e outras questões, né, para não atrair Kakodaimon, que é o espírito obsessor no helenismo, no politeísmo helênico. Também usavam cristais como a jaspe sanguínea para se afastar desses espíritos. Então eles só iam para cemitérios durante velórios e aí pronto, e se purificavam de miasma antes de fazer qualquer coisa. Pessoas que moravam na casa do falecido e tal não podiam ir para templos durante um tempo e tudo. Então era algo bem, assim, a energia dos mortos era algo que você não deveria carregar consigo para ambientes divinos. E tinha suas formas de proteção. E aqui a proteção não é só sobre você, é principalmente sobre o território, né? Mas acaba recaindo em você também, porque espíritos que são vampíricos, espíritos obsessores e tudo isso sugam a nossa energia e nos adoecem de várias formas diferentes. Então aqui tem alguns amuletos tradicionais para criar uma barreira na casa, para afastar qualquer espírito que tente entrar, e inclusive esses amuletos eles também acabam afastando alguns espíritos que já estavam lá antes de você. Então, o alho trançado na superstição italiana é algo que eu particularmente sempre considerei como algo muito poderoso. Um alho trançado é para colocar na cozinha, principalmente porque a cozinha é onde eu mais faço os meus movimentos mágicos, já que eu sou bruxa da cozinha, e é por conta disso que eu prefiro que o espaço mais protegido da casa seja justamente a cozinha. Também tem ferro no geral, né? É conhecido por repelir espíritos errantes e fadas, e não tô falando que todas as fadas são ruins, mas várias fadas são traiçoeiras, então é bom repelir da sua casa qualquer energia traiçoeira, e também repele, né, os espíritos errantes e tudo isso, objetos em ferro no geral, mas principalmente o casco de cavalo sendo pendurado na porta serve para afastar essas entidades que podem querer vir até você.
Eu anotei aqui também alguns cristais que são bons cristais protetores no geral. Dentre eles, colocar selenita, por exemplo, na porta é uma prática muito comum na bruxaria, porque é limpeza e proteção do ambiente, age como um filtro daquilo que entra em casa, então só entra aquilo que é bom. Hematita, porque tem muita proteção pessoal em usar amuletos com hematita, né? A proteção, eu já falei sobre proteção brevemente em alguns outros vídeos, mas proteção pessoal é muito importante também, principalmente quando você vai para cemitérios, por exemplo. Eu super recomendo usar turmalina negra ou hematita como um pingente, uma pulseira, um anel ou coisa do tipo para afastar a sua energia da energia dos espíritos que estão ali. Então, em lugares que tem muita movimentação de espíritos, esses 2 cristais são ótimos para isso. Também temos obsidiana, que absorve e espelha a energia negativa lançada até você por más influências, né, mal olhado e tudo isso. Mas também absorve e espelha qualquer energia negativa do ambiente em si. A regra é que, se você colocar no seu corpo, ou seja, pingente, pulseira, anel, serve como um escudo pessoal, né? Todos esses cristais que eu mencionei, incluindo o ônix, que eu acabei não mencionando, mas ônix também é uma contenção de energia. Serve como escudo pessoal. Se você colocar na sua casa portas e janelas e tudo isso, serve como filtro do que entra e do que sai, inclusive. Então, só entra coisas boas, só sai coisas ruins. Também existe a prática muito comum de colocar amuletos, talismãs, símbolos religiosos na porta, ou saquinhos com coisas tipo plantas, petições e coisas do tipo, saquinhos de pano, né? Ou, inclusive, pendurar pela casa ervas e plantas secas, né? Eu coloquei essa aqui durante o Natal, inclusive como decoração, um pouco de lavanda na mesa aqui do meu lado. E lavanda é particularmente uma erva que para mim é muito aliada. Eu sempre pego lavanda sempre que eu posso para usar de diversas formas. Primeiro, por conta da versatilidade da lavanda, e segundo, porque defumar lavanda ou espalhar lavanda pela casa afasta espíritos negativos. Alguns símbolos religiosos que você pode colocar na porta para proteger a casa é crucifixo, para quem é mais sincrético, certas runas e símbolos religiosos como Ramsa, como runas nórdicas de proteção e tudo isso. Isso pode ficar na porta de casa, pode ficar na bolsa. E algumas ervas para colocar no seu saquinho de pano para proteger a porta de casa. Pode ser, além da lavanda, arruda, guiné e outras plantas que eu já mencionei, alecrim, alfazema, casca de alho, louro e tudo isso. Inclusive, alfazema é um outro nome para lavanda, tá? Existem algumas espécies de lavanda, mas tem uma espécie específica que é bem comum aqui no Brasil, que se chama alfazema. Lavar a casa com alfazema ou lavar a porta com alfazema também é uma prática que pode justamente te proteger de espíritos malignos e más influências, já que a alfazema, a lavanda, é extremamente protetiva. E esse também é um ato de purificação, e como eu disse, purificação constante é a melhor forma de você lidar com aquelas energias que vão se acumulando ali, aquelas energias ruins que você não quer na sua casa, você não quer que vire um bolo de energia ruim. E, por fim, falando sobre a questão dos espíritos negativos, construir barreiras na sua casa, como sal grosso, por exemplo, pode ser colocado, pode ser espalhado nas janelas, pode ser espalhado ao redor da sua casa, na parte de fora da sua casa. Cria uma barreira de proteção. Além do sal grosso, também pode ser sal do Himalaia, também pode ser o sal de cozinha. Independentemente do sal, o sal em si
é muito poderoso, um aliado muito poderoso para a proteção da casa e cria barreiras para a casa. Você também pode, se você não quer literalmente espalhar nas janelas, você pode fazer como eu e colocar um copinho de sal em algumas janelas espalhadas pela sua casa. Por fim, em relação a risco e tudo isso, que deve ser lidado com medidas protetivas e tudo isso, vamos falar sobre ataques espirituais, psíquicos, demandas, maldições e afins. Uma coisa que muita gente tem medo, muita gente fica pensando, nossa, será que me demandaram, não sei o quê, mas é importante lembrar que, primeiro, se você tem uma boa relação com suas divindades, suas entidades, seus orixás, seus guias, seus anjos da guarda, o que for da sua egrégora, se a sua espiritualidade está sendo nutrida e você não merece aquela demanda, principalmente, se você não merece de nenhuma forma, se você não fez nada para merecer aquilo, não é tão possível assim que a demanda se fixe em você. Tá? Mas se você fez alguma coisa ruim com alguma pessoa, talvez, às vezes, os guias deixam a demanda se fixar um tempo para servir como lição. Mas não é o que acontece na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, se você foi injustamente demandado, amaldiçoado e afins, você pode se precaver de alguns efeitos colaterais, mesmo que não tenha sido fixado assim aquela maldição em você, pode haver alguns efeitos colaterais. E quando muita gente tá te demandando, amaldiçoando, ou quando uma pessoa tem sentimentos muito intensos e tá fazendo aquela magia com sentimentos muito intensos contra você, aí fica um pouco mais forte, os efeitos colaterais se mostram um pouco mais, mas eles geralmente são temporários e eles podem acabar sumindo com o tempo ou só nunca te atingindo, mas atingindo suas barreiras protetoras. Para mim, a maior barreira protetora é você plantar aliados espirituais na sua casa. Eu vou falar um pouco mais sobre jardinagem mágica em outro vídeo, eu tô muito ansiosa para falar sobre a jardinagem mágica, é um assunto que me empolga bastante, mas vamos aqui falar sobre diferentes plantas que você pode plantar para servirem como agentes ali que formam uma barreira na sua casa contra qualquer maldição que pode ser lançada contra você. A primeira é vinca. Aqui ao redor de casa tem muita vinca. E vinca é ótima para cortar más influências no geral, então mal olhado e maldições é ótima para isso. Quando plantada na frente de casa ou no quintal ou afins. Também tem a espada de São Jorge, que é muito conhecida com esse propósito de proteção, e Comigo Ninguém Pode, além de arruda, manjericão, alecrins e guiné. Eles podem servir como aliados quando você comunica com eles claramente o que você deseja que eles te protejam contra energias negativas lançadas contra você, seja através de maldições, demandas, azarações, e mal olhado e afins. Uma ótima forma também de se precaver quando você sabe de alguém que não gosta de você, então você já conhece uma pessoa que não gosta de você, e essa pessoa mexe com magia, ou frequenta terreiro, ou frequenta ambientes religiosos, o que você pode fazer é um feitiço de paralisação ou congelamento contra essa pessoa, em que essa pessoa não vai ser capaz de te atingir. Então vai ser literalmente um feitiço. O ato de colocar uma pessoa na geladeira, por exemplo, é muito comum e é uma prática que eu faço bastante, em que você coloca o nome de alguém na geladeira. Você coloca o nome, essencialmente, da pessoa na geladeira, você, com a mentalidade ali, mentalizando que você não quer que essa pessoa atinja você, que você quer que essa pessoa não tenha efeito nenhum contra você. E por fim, é dito que alguns banhos, como banho com casca de alho, casca de cebola, banho com arruda, banho com ervas amargas,
banhos, inclusive com eucalipto e tudo isso, podem reverter ou cortar os sintomas da maldição. Eu também anotei algumas proteções que eu acho que são meio que proteções coringa, como a água de Flórida. A água de Flórida é uma água que você pode fazer ou você pode comprar, mas geralmente as pessoas fazem, porque é mais energizado quando você faz. E envolve álcool ou água e ervas e flores em bastante intenção, e reza e mantra de proteção enquanto estiver fazendo. E você pode usar no corpo, na casa, nos objetos, assim como se usa geralmente a alfazema. A água de Flórida ela é mais protetora que a alfazema porque ela pode conter mais coisas. Você também pode abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, em um salmo de proteção contra o mal. Existem alguns salmos de proteção contra o mal, não apenas um. E também pode fazer uma garrafa de bruxa, que é uma garrafa onde tem objetos cortantes, simbólicos, então pode ser lasca de vidro, pode ser prego, pode ser parafuso, agulha e afins. Tem ervas ali protetoras, tem o nome ou algum identificador de cada pessoa da casa, então uma mecha de cabelo de cada pessoa da casa. Além de todas essas coisas, nada na bruxaria funciona de verdade se não tiver a sua mentalização e intenção no meio. A garrafa de bruxa também é originalmente feita com urina da pessoa em si, do bruxo em si, mas tem pessoas que fazem com vinagre ou pessoas que não colocam nenhum tipo de líquido, até porque o vinagre ele pode despertar ali uma reação com outros ingredientes que você coloca ali. E também tem pessoas que colocam casca de ovo e tijolo, porque são dois ingredientes com uma intenção parecida, uma propriedade parecida de proteção. E a garrafa de bruxa serve justamente para capturar, confundir e neutralizar energias que são enviadas para você. E pode ser enterrada na sua casa, no terreno da sua casa, em algum lugar, ou colocada escondida em algum lugar que ninguém vá ver, porque é justamente a questão da confusão, da pessoa não saber que existe aquilo ali, que vai te proteger. Velas pretas também são conhecidas, inclusive na superstição italiana que eu sigo, como um banimento de energias negativas e um reforço de barreiras em que absorve e protege a pessoa para a qual foi acendida ou a casa. Então, se você sentir que você está particularmente num momento muito vulnerável, cansado, que as coisas ruins estão acontecendo, muita coisa ruim está acontecendo, você pode acender uma vela preta. Adornar do jeito que você quiser, pode untar com azeite de oliva, que é ótimo para proteção, e pode colocar ali algumas ervas protetoras que eu já mencionei, e acender. Mas só o ato de acender em si a vela preta também é um ato bastante poderoso na superstição italiana, que eu considero bastante útil também para momentos que você se sente mais desprotegido, para momentos que você precisa de um reforço maior. Eu usei raríssimas vezes em que eu realmente precisava mais de proteção, mas em todas essas vezes se provou extremamente eficaz. E geralmente o que eu faço é fazer coisas do cotidiano que eu consiga manter no cotidiano, então amuletos, talismãs, coisas que eu posso carregar comigo, ao invés de fazer feitiço toda semana ou feitiço todo mês para proteção. Também é importante lembrar que é importante proteger todas as pessoas da sua casa, porque uma pessoa desprotegida que acaba contraindo alguma coisa, um mal-olhado, um ataque, alguma coisa do tipo, pode acabar adoecendo a casa inteira e desestabilizando a casa inteira. Então as pessoas da sua casa também devem ser protegidas por você, que tem esse poder de proteger as pessoas, tanto quanto você deve ser protegido. A proteção ou se proteger com constância não é
viver com medo. Pelo contrário, te permite viver com mais segurança e sentir que aquilo que você está fazendo espiritualmente não está te prejudicando. Sentir que aqueles feitiços são seguros de serem feitos e sentir que você não está atraindo nada de ruim com a sua prática espiritual e que você está seguro quando você dorme, você está seguro quando você está mais vulnerável, e isso não tem preço. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu acabei não mencionando alguma técnica de proteção muito comum na bruxaria, podem me dizer. E, inclusive, se tem alguma coisa que vocês fazem que seria útil para mim também, vamos construir essa conversa aqui. E muito obrigada por assistirem até o final, quem assistiu, tá bom? Coloquem aqui embaixo um olhozinho azul para eu saber quem assistiu até o final, vai ser o nosso segredo. Beleza? Muito, muito obrigada por assistir. Dê seu like, assim eu sei que o vídeo foi valioso para você, agregou em alguma coisa para você, e nos vemos num próximo vídeo. Um beijão!